chamavam-na de a gorda inútil da alta sociedade. Mas quando o próprio pai a entregou como castigo a um feroz guerreiro apache, ninguém imaginou que ali, em meio à selvageria, ela encontraria o amor mais puro e ardente que já existiu. Texas, 1909. O sol surgia como um castigo sobre as planícies de poeira vermelha, enquanto os pássaros do deserto desenhavam figuras solitárias no céu. Era um ano de secas longas e silêncios rompidos por tiros distantes. No coração de San Elias do Sul, um povoado fictício entre as rotas do comércio e do esquecimento, vivia uma família de sobrenome ilustre, fortuna herdada e uma vergonha que mantinham atrás de portas douradas, Heloísa Beaumont, a filha mais velha do latifundiário barão Silas Beaumont. Heloísa não era como as outras filhas da aristocracia texana. Enquanto elas vestiam espartilhos apertados e ensaiavam sorrisos diante do espelho, Heloísa vivia nas bibliotecas empoeiradas da casa, refugiando-se entre romances franceses, palavras que não a julgavam e páginas que não falavam de seu corpo. Sua figura larga, que transbordava dos rendados que sua mãe lhe impunha, era motivo de sussurros em cada baile, de risos velados em cada evento social. Chamavam-na, com uma crueldade disfarçada de discrição, a gorda inútil da alta sociedade. Mas não era seu corpo o que mais pesava, e sim a ausência de amor. Nenhuma palavra gentil do pai, que a olhava como um erro a ser corrigido. Nenhum carinho da mãe, que se dedicava inteiramente ao filho mais novo, homem, magro, perfeito. Heloísa era uma sombra com sobrenome. Na primavera daquele mesmo ano, após um infeliz incidente durante um jantar de gala, quando Heloísa, sem querer, derramou uma travessa inteira de fazão sobre o governador do Novo México, o barão tomou uma decisão drástica. Humilhado, furioso, e buscando livrar-se do problema, procurou um velho conhecido, um coronel reformado do exército que traficava com territórios indígenas. Se ela não serve aqui, e que aprenda o que é ganhar a vida. Os índios ainda precisam de mulheres, não? As palavras foram ditas entre uísque e rancor, sem olhar para trás. E assim, sem explicações nem despedidas, Heloísa foi levada numa carroça fechada rumo ao território Apache, com uma carta assinada pelo pai como o acordo de castigo e redenção. Nunca havia sentido tanto medo. Nem mesmo o desprezo conhecido se comparava ao rugido do deserto ao cair da noite, quando os grilos se calavam e as rodas da carroça rangiam como ossos quebrados. Tinha 19 anos. O coração em pedaços. E não sabia que aquela travessia a levaria não ao fim, mas ao começo. Ao longe, entre as sombras dos mesquites, alguém a observava. Um guerreiro com cicatrizes antigas e olhos de fogo. A história de Heloísa estava prestes a começar onde todos acreditavam que terminaria. A noite no deserto não se parece com nenhuma outra. É como se o mundo se esvaziasse de tudo, exceto de sua essência mais crua, areia, céu, e um silêncio que pesa sobre a pele como um cobertor espesso demais. Foi nesse vazio que Heloísa despertou pela primeira vez longe do mármore, dos candelabros e dos risos falsos. A carroça havia parado. Os homens que a escoltavam, soldados de moral duvidosa e olhares vazios, se retiraram sem cortesia, como quem descarrega mais uma caixa. O ar era seco e cheirava a fumaça de fogueiras, suor animal e terra viva. A entrega foi feita sem palavras. Um saco de moedas passou de mão em mão. Uma assinatura num papel. E de repente, Heloísa já não era filha do barão Beaumont, mas uma peça de troca em uma terra onde seu sobrenome não significava nada. Diante dela, erguia-se um homem que parecia talhado pelo próprio deserto, de Nauaqué, da tribo Mescaleiro. Alto, com o torso nu marcado por cicatrizes antigas e tatuagens de tinta vermelha, cabelos longos trançados em uma única corda que caía como sombra pelas costas. Seus olhos não tinham ódio, nem pena. Apenas uma calma estranha, como se nada mais o surpreendesse. Heloísa, ainda envolta em seu vestido azul empoeirado, tentou falar. Mas a voz se perdeu na garganta. Não por medo, mas por algo mais estranho, a sensação de estar diante de alguém que não a julgava, que não via seu corpo como todos os outros. Como se não a enxergasse através da lente do desprezo, mas simplesmente a visse. Nauaqué estendeu a mão. Não a tomou como prisioneira. Não a arrastou como escrava. Apenas esperou. Heloísa, tremendo, pousou sua mão sobre a dele.
Aquela palma áspera e quente a envolveu sem força, sem domínio. Apenas firmeza. Um gesto pequeno, mas suficiente para acender dentro dela uma pergunta que nunca antes tivera espaço: e se aqui eu pudesse ser outra? Caminharam por horas. Ninguém mais falou. Os soldados ficaram para trás, engolidos pela poeira. E quando a lua já estava no ponto mais alto, chegaram a um assentamento entre cânions avermelhados e sabinos secos, onde as tendas de couro estavam organizadas com uma beleza sóbria, silenciosa, sem ostentação, mas cheia de dignidade. Era a aldeia dos últimos do vento do norte, como se autodenominavam, um pequeno grupo apache que sobrevivia entre a memória, a terra e o rancor de um país que os queria apagados. Ali, Nauaqué falou pela primeira vez. Aqui você não é carga. Nem castigo. Apenas mulher. Se quiser ficar, viverá como uma das nossas. Se não, o caminho está livre, mas é longo. E solitário. Heloísa não respondeu de imediato. Sua mente estava dividida entre a dor da traição paterna e a estranha paz daquelas palavras. Naquela noite dormiu em uma tenda simples, sobre peles macias, sob um cobertor de lã tecido à mão. Lá fora, o vento do cânion sussurrava línguas antigas. E pela primeira vez em sua vida, Heloísa chorou não de vergonha, mas de alívio. Mas o deserto não concede redenções sem antes testar a alma. E ao amanhecer, ao sair para buscar água, encontrou uma jovem diante da tenda de Nauaqué. Magra, bela, com o olhar aceso por um ódio contido. Ele é meu, disse a jovem Apache, em espanhol claro e seco. E você não pertence a este lugar. A guerra, pensou Heloísa, apenas começava. O sol se ergueu devagar naquela manhã sobre os rochedos, tingindo de ouro e sangue o solo ressecado. Heloísa saiu da tenda envolta em um manto emprestado, os pés ainda descalços, os cabelos despenteados pelo vento noturno. Mas não teve tempo de respirar aquele novo ar, a jovem Apache a esperava de pé, imóvel como uma estátua de fogo. Chamava-se Kanza, e bastava um olhar para saber que era temida e respeitada na aldeia. Trazia tranças enfeitadas com pequenos ossos de coiote, pintura preta sob os olhos, e uma lança curta presa à coxa. Sua presença era um aviso, a calma ali não era sinônimo de paz. Era equilíbrio, e qualquer passo em falso podia rompê-lo. Você é uma ofensa para ele, disse Kanza, sem elevar a voz, mas com um corte capaz de partir pedra. Para nós. Heloísa engoliu em seco. Poderia ter encolhido, como tantas vezes antes. Poderia ter abaixado a cabeça. Mas algo se agitava dentro dela, algo novo, talvez nascido do ar selvagem daquelas terras, ou talvez do fato de que, pela primeira vez, não tinha mais nada a perder. Não vim por vontade própria, disse, com voz trêmula mais firme. Mas também não pedi que ninguém me resgatasse. Kanza riu. Um som seco, sem traço de alegria. Resgatar você. Que palavra tão branca. E se afastou como veio, sem aviso, sem permissão, sem ceder terreno. A partir daquele dia, Heloísa viveu numa corda bamba entre aceitação e rejeição. Algumas mulheres da tribo lhe ofereciam palavras curtas, pão de milho, água fresca. Um menino pequeno a seguia por todos os lados, curioso com seu cabelo longo e avermelhado. Mas a maioria, inclusive os anciãos, a olhava como se fosse uma anomalia, um boato feito carne. O único que não mudava era Nauaqué. Silencioso, firme, sempre trabalhando. Coletava raízes, talhava lanças, treinava os jovens na arte da caça. De vez em quando, ensinava palavras em Apache. Nunca tocava seu corpo, mas falava com o tom de quem não teme a alma alheia. Era o primeiro homem em sua vida que não a olhava como um julgamento. Goia ré. Disse-lhe certa tarde, ao vê-la aprender a moer milho no metate. O que significa? Perguntou ela, limpando a testa. Corajosa. As lágrimas vieram, inesperadas. Não pela palavra. Mas pelo fato de que alguém realmente acreditava nisso. As semanas passaram. Heloísa começou a entender os ritmos daquela vida, o valor de cada gota d'água, o silêncio respeitoso das madrugadas, o som dos tambores nos rituais de lua cheia.
Aprendeu a preparar tinturas com flores, a curar feridas com seiva, a cantar canções que não eram suas, mas que aos poucos lhe abriam espaço no peito. E então, chegou o dia da caça do Rio Longo. Um evento sagrado onde os jovens guerreiros provavam seu valor, e as mulheres teciam símbolos para protegê-los. Kanza seria uma das encarregadas de guiar a partida. Nauaqué também. Era uma honra. Mas naquele ano, algo mudou. O xamã pediu, pela primeira vez em décadas, que uma forasteira também tecesse um símbolo. O espírito da terra decide quem merece ficar, disse, olhando diretamente para Heloísa. Não os homens. Naquela noite, à luz da fogueira, Heloísa pegou uma tira de couro, flores secas e pedras do rio. Suas mãos, trêmulas no início, começaram a se mover com ritmo, com intenção. Não era um amuleto bonito. Mas era honesto. Feito com cada parte dela que nunca antes fora ouvida. E quando entregou sua obra ao fogo, como era costume, a fumaça subiu limpa, reta, sem se curvar ao vento. O xamã assentiu. Mas nem todos o fizeram. Kanza olhou a cena com os olhos acesos por uma fúria silenciosa. Isso não termina aqui, sussurrou, quase inaudível, enquanto desaparecia entre as sombras. Heloísa sentiu algo se quebrar sob seus pés. E naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, um cavalo desapareceu. O de Nauaqué. E com ele, Kanza. A madrugada se instalou como um manto negro sobre a aldeia. O silêncio, que sempre fora sagrado naquelas terras, naquela noite parecia diferente, tenso, carregado, como um instante antes de um trovão romper o céu. Heloísa despertou com um arrepio, sem saber por quê. Sentou-se entre as mantas, olhou para a entrada da sua tenda, e soube sem entender como se que algo havia partido. Foi Nauaqué quem entrou minutos depois, o rosto mais sério do que o habitual. Tinha o cabelo solto, os passos pesados, e nos olhos uma sombra que ela nunca antes vira. Kanza levou Nahak. Sua voz não tremia, mas as palavras eram como pedras pesadas caindo uma a uma. Meu cavalo. Meu sangue. E minha escolha. Heloísa se levantou como se tivesse sido arrancada de um sonho a golpes. Por quê? Por que ela faria isso? Nauaqué não respondeu de imediato. Sentou-se ao lado do fogo quase extinto e cravou o olhar nas brasas. Kanza foi prometida a mim quando éramos crianças. Era um pacto entre famílias. Mas eu nunca escolhi esse caminho. Nunca. E ela? Perguntou Heloísa, sabendo que pisava em terreno instável. Ela me ama com a fúria de quem não sabe ser livre. O silêncio voltou a se instalar entre eles, denso como a névoa. Heloísa sentiu uma mistura estranha de emoções, uma pontada de culpa, um lampejo de esperança, e uma dor que ainda não sabia como nomear. Porque, por mais que tivesse se resignado a uma vida sem amor, agora havia algo no ar que a fazia acreditar que, talvez, pudesse merecê-lo. Naquela mesma manhã, os anciãos se reuniram no centro do círculo cerimonial. O roubo do cavalo não era apenas uma ofensa pessoal, era uma ruptura do equilíbrio. Os cavalos sagrados eram considerados extensão da alma de quem os montava. Tomar um sem permissão era como roubar-lhe o espírito. Ele deve ir atrás delas, disse o xamã. Mas não sozinho. Essa jornada também é uma prova da alma. E a alma, quando é provada, não deve ir sem espelho. Todos se calaram. Foi Heloísa quem deu um passo à frente. A única forasteira. A única sem raízes e sem medo. Eu irei com ele. Os murmúrios começaram de imediato. Kanza era uma guerreira treinada. Conhecia cada fenda do deserto. Heloísa, por outro lado, era uma mulher grande, desajeitada aos olhos de muitos, sem experiência em combate ou sobrevivência. Mas ninguém a impediu. Talvez porque sabiam que o deserto castiga o orgulho, mas recompensa a coragem que arde em silêncio. Antes de partir, Heloísa foi vestida pelas mulheres mais velhas do clã. Colocaram nela calças de couro reforçado, botas tecidas à mão, e uma capa feita de pele de coiote. Vestiram-na não como uma menina rica, mas como uma guerreira da poeira. Nauaqué não disse nada ao partir.
Apenas lhe ofereceu um cantil, um olhar demorado e seu respeito. Caminharam por 2 dias entre rochas rachadas, cactos adormecidos e rastros quase invisíveis. Nauaque avançava com a segurança de quem ouve a terra. Heloísa o seguia com dificuldade, mas sem reclamar. Cada bolha em seus pés era um lembrete de quem ela fora, e de quem não estava mais disposta a ser. À noite, compartilhavam o fogo, e pouco a pouco, as palavras começaram a fluir. Nauaque falou de sua mãe, que morreu em uma invasão. De seu pai, que fora xamã. De seus sonhos de paz, que pareciam sempre à beira de desaparecer. Heloísa, por sua vez, falou pela primeira vez da noite em que deixou de se olhar no espelho. Quando tinha 12 anos e ouviu sua mãe dizer ao barão: "E se a mandarmos para um convento? Ninguém vai amá-la nunca." Nauaque a olhou então como se ainda pudesse ver aquela menina dentro dela. "Você foi feita para algo maior do que isso. Não por eles. Por você." E justo quando essa frase começava a curar uma ferida antiga, o perigo os alcançou. Foi na alvorada do 3º dia. Nauaque parou abruptamente, tocou o chão, e franziu a testa. 3 cavalos. Rastro recente. Não é só Kanza. Heloísa sentiu o ar ficar mais denso. Quem são? Nauaque se ergueu lentamente, a mão sobre o punho do facão trançado em sua cintura. Homens brancos. Caçadores de peles. Bandidos. E se? Mas não foi preciso terminar a pergunta. Porque naquele instante, do alto do penhasco, um tiro rompeu o silêncio. E o chapéu de Nauaque caiu no chão, atravessado por uma bala. A caçada havia começado e eles eram a presa. O tiro foi um raio seco que rasgou o céu aberto. Um estalo brutal, sem eco, mas com consequências. Nauaque rolou imediatamente para trás de um arbusto espinhoso, arrastando Heloísa consigo. A areia quente cobriu seus rostos enquanto outro disparo assobiava próximo, ricocheteando nas pedras com um som metálico e cruel. "Fica quieta!" sussurrou ele, com os dentes cerrados. Nenhum suspiro. O coração de Heloísa batia tão forte que podia senti-lo na garganta, nos ouvidos, nos dedos. Era como se todo o corpo tivesse esquecido como permanecer imóvel. Sua respiração era curta e rápida, a pele coberta de suor apesar do ar frio da manhã. Mas ela obedeceu. De seu esconderijo, entre galhos secos e sombra rala, pôde ver uma silhueta no alto do penhasco. Um homem branco, corpulento, com um chapéu rasgado e um rifle longo, escaneava o vale com calma predadora. Ao seu lado, outros 2 cavaleiros esperavam, um com um laço pendurado na sela, o outro mascando fumo e rindo baixo. "Você os conhece?" sussurrou Heloísa, tremendo. "Não. Mas conheço o cheiro. Matam por peles. Por escalpos. Por diversão. E Kanza? Talvez ela não saiba que está sendo seguida. Ou talvez ache que vão protegê-la de mim." Heloísa sentiu um nó estranho no peito. Aquela mulher que a desprezara, que a ameaçara, que agora cavalgava sozinha no deserto, talvez tivesse caído numa armadilha mais perigosa do que imaginava. E ainda assim, uma parte dela se preocupava. Mas não havia tempo para dilemas morais. O inimigo estava armado e em vantagem. "O que vamos fazer?" perguntou. "Esperar que desçam. Atacar pelas pedras. Só tenho uma faca, mas você pode correr." "Não." "O quê?" "Não vou te deixar. Se tiver que voltar, que seja com sangue nos pés, mas não como uma covarde." Nauaque olhou então com uma expressão que não era admiração nem surpresa. Era algo mais profundo. Uma espécie de respeito cru, novo, que nasce quando já não se espera nada de ninguém. "Então, ouça bem. Vamos correr até aquela fenda." Se apontou um estreitamento entre 2 formações rochosas. "Se lá nos separamos, você segue pelo leito seco do riacho. Eu os distraio. Te encontrarei mais adiante, onde o grande Sabino marca a curva. Não pare. Não olhe para trás." Heloísa assentiu.
As pernas tremiam, mas não de medo e sim de antecipação. Algo queimava dentro dela. Uma mistura selvagem de terror, fúria, e uma estranha clareza. Já não era a menina que se escondia debaixo da mesa de jantar. Era uma mulher em perigo. E estava pronta. Correram. A explosão de movimento rasgou o ar como um grito mudo. O primeiro tiro passou perto. O segundo, mais distante, ricocheteou em uma rocha. Nauaque se lançou para o lado, lançando sua faca em um giro perfeito que cortou a perna do cavaleiro mais próximo, derrubando-o do cavalo. Heloísa seguiu o caminho. Desceu pelo leito seco do riacho como uma rajada, com as pedras rasgando suas botas, os espinhos cortando seu casaco. O ar assobiava em seus ouvidos, mas ela não parou. Não até que a paisagem se abrisse novamente e visse o Sabino imenso erguendo-se como uma torre natural. Ela havia conseguido. Ou assim pensava. Porque quando olhou para trás, Nauaque não estava. E esperou. 10 minutos. Depois 20. A tarde começou a se tingir de sombras, e a cada minuto o medo crescia. E se o tivessem capturado? E se estivesse ferido? E se? Um estalo de galhos atirou do transe. Mas não era Nauaque. Era Kanza. Desmontada, ensanguentada, ofegante. Os homens não eram meus, disse entre lágrimas e raiva, apoiando-se numa pedra. Foi uma emboscada. Eles queriam ouro. Queriam tudo. Heloísa correu até ela e a amparou, ainda sem saber por quê. A mulher que quisera apagá-la da aldeia agora desabava em seus braços. E Nauaque? Onde ele está? Kanza ergueu o olhar, partida, os lábios trêmulos. Ele ficou para me salvar. Onde? Onde ele está? Eles o levaram. Vivo. O ar desapareceu. O peito de Heloísa se fechou como uma armadilha. O que vão fazer com ele? Kanza não respondeu. Apenas abaixou os olhos. E foi então que Heloísa soube que o deserto não testava apenas a força do corpo, mas a capacidade de um coração partido de se transformar em chama. E ela ia queimar. A noite caiu sem pedir licença, envolvendo o deserto numa sombra espessa que parecia não ter fim. Não havia estrelas, como se o céu também tivesse fechado os olhos. Heloísa e Kanza estavam sentadas junto ao grande Sabino, em silêncio, envoltas em mantas puídas que mal cortavam o vento gelado. O fogo que acenderam estalava fracamente, como se tivesse medo de crescer. Kanza tinha a perna enfaixada com uma tira de seu vestido. O sangue manchava suas roupas, suas mãos, seu rosto. E, no entanto, havia mais dor em seus olhos do que em sua carne. Era a primeira vez que Heloísa a via sem a armadura do orgulho. Eu não sabia, não imaginei que me seguiriam. Só queria que ele me olhasse de novo. Só mais uma vez. Sua voz era apenas um sussurro. E agora ele está nas mãos daqueles homens. Por tua causa, respondeu Heloísa, sem dureza, mas também sem suavidade. Kanza assentiu. Não discutiu. Talvez porque sabia que não havia palavras capazes de desfazer o dano. Passaram-se longos minutos antes que alguém falasse de novo. Se for atrás dele, vai morrer, disse Kanza, olhando de lado. Você não sabe como. Não sabe lutar. Heloísa desviou o olhar para o fogo, com a mandíbula tensa. As chamas desenhavam sombras em seu rosto arredondado, dando-lhe uma força que nem ela mesma sabia que tinha. Também não sabia como moer milho. Nem como dormir numa tenda. Nem como acender fogo. Nem como sobreviver ao teu desprezo. Kanza baixou a cabeça. Mesmo assim, não é suficiente. Não contra eles. Heloísa se levantou devagar. Suas pernas doíam. Os músculos das costas ardiam. Os pés estavam cobertos de bolhas estouradas. Mas ela não se importava. Caminhou até uma pedra plana, sacou o punhal de osso que Nauaque lhe dera para cortar raízes, e o segurou entre as mãos como se pesasse uma tonelada. Então me ensina. O que? Você sabe.
Me ensina a lutar. A não ter medo. Me ensina a lutar como uma Apache. Kanza a encarou por um longo tempo, como se não soubesse se devia rir ou cuspir em seu rosto. Mas não fez nenhuma das duas coisas. Em vez disso, levantou-se com esforço, a perna ferida esticando-se como um cabo tenso. Está bem. Mas não vou ter piedade. E assim começou o ritual que mudaria tudo. Naquela noite, não dormiram. Sob o silêncio do deserto, Heloísa aprendeu a segurar uma faca, não como um utensílio, mas como uma extensão da alma. Aprendeu onde cortar, onde empurrar, como se mover sem deixar que seu peso fosse obstáculo, como usá-lo como vantagem. Kanza lhe ensinou a mover-se em zigue-zague, a ler o vento, a medir o passo de um inimigo pelo som que ele deixa na areia. Seus braços são fortes. Mais que os meus. Mas você ainda não sabe usá-los. Então me ensina a deixarem de ser só peso. E Kanza ensinou. Com golpes, com gritos, com empurrões. Porque o deserto não dá abraços. Dá pedras. Quando chegou o amanhecer, Heloísa tinha os braços cheios de cortes, os lábios partidos, e as mãos sangrando. Mas, pela primeira vez na vida, não se sentia um estorvo. Ainda falta muito. Mas, você consegues, disse Kanza, com a voz rouca. Está falando sério? Sim. Por que você vai com o coração? E ninguém sobrevive neste mundo sem um. Essa foi a trégua. Não uma amizade. Não uma redenção. Mas uma fresta aberta no muro entre elas. No terceiro dia, com o sol alto no céu, encontraram pegadas. Sangue seco. Restos de uma fogueira mal apagada. E um botão de cobre, o que Naoki usava no cinto. Estão pertos, murmurou Kanza. Muito perto. E se já for tarde demais? Então vamos garantir que não morram sozinhos. Mas Heloísa, no fundo, se recusava a acreditar que o destino terminava ali. Não depois de tudo. Não quando ainda não havia sentido seus lábios. Não quando ainda não lhe dissera que era o primeiro homem que a fizera se sentir viva. Naquela tarde, enquanto subiam por um penhasco para ter uma melhor visão do vale, ouviram vozes. Risos. E gritos abafados. Arrastaram-se com cautela até uma fenda que dava para o acampamento improvisado dos bandidos. 3 tendas, um cavalo amarrado, e ao fundo. Naoki, preso a um poste, com o rosto machucado, a pele cortada na sobrancelha e os pulsos ensanguentados. Respirava. Mal. Mas respirava. Ele está vivo. Sussurrou Heloísa, os olhos cheios de lágrimas. Kanza pousou a mão em seu braço. Temos uma chance. Uma só. Qual é o plano? Kanza esboçou um sorriso quase cruel. Você vai se disfarçar de mulher perdida. Branca. Assustada. Gorda, inútil, como te viam. E quando se aproximar, vai fazê-los arder por dentro. E você? Vou fazer o que me ensinaram, vou atacar sem que me vejam chegando. E foi nesse momento que Heloísa compreendeu algo. Que todas as vezes que a chamaram de inútil, todas as vezes que a afastaram, que a ignoraram, que a reduziram a um corpo sem valor, haviam construído a máscara perfeita. E agora, essa máscara seria sua arma. Naquela noite, Heloísa Beaumont, a filha esquecida da aristocracia, aproximou-se da fogueira dos bandidos com as mãos erguidas, fingindo medo. Por favor, preciso de ajuda. Estou perdida. Não sei onde estou. 3 homens a olharam. E não viram uma ameaça. O primeiro erro. A cena era tão perfeitamente desenhada pelo acaso e pela história, que ninguém, nem os bandidos nem os ancestrais, poderia prever o que estava para acontecer. Heloísa caminhou lentamente até o acampamento. O vestido sujo, o cabelo despenteado e o rosto marcado pelo cansaço formavam uma imagem digna de pena. Uma mulher branca, sozinha, perdida no deserto. Seu corpo amplo e seus passos incertos apenas reforçavam o que aqueles homens estavam acostumados a pensar, que uma mulher assim não era perigosa. Ei! Olhem só o que o vento trouxe!
Riu um deles, jovem, com barba falhada e dentes amarelados, uma gordinha da cidade. E no meio do deserto. O segundo se levantou devagar, tirando o chapéu em tom zombeteiro. O que faz aqui, passarinha? Teu papai te esqueceu na areia? O terceiro, o líder, pelo jeito que não se dava ao trabalho de falar muitos, não se moveu. Apenas a olhou de cima a baixo com olhos frios, como quem calcula quantas moedas vale um corpo alheio. Heloísa engoliu seco e deixou que o medo se pintasse em seu rosto como um óleo, falso, mas convincente. Suas mãos tremiam, sua voz era quase um lamento. Por favor, estou caminhando há dias. Me perdi. Meu coche foi atacado. Os homens se aproximaram como lobos. Um deles tentou tocar seu braço, e ela recuou com um gritinho abafado. O gesto os fez rir ainda mais. Calma, linda. Estamos aqui para cuidar de você, disse o primeiro, lambendo os lábios. Mas Heloísa já havia contado os passos. Sabia que Kanza estava escondida atrás da tenda maior, com a lança em punho e os dentes cerrados. Sabia que Nauaqué, embora fraco, ainda estava consciente. E sabia, sobretudo, que o tempo corria como lâmina na garganta. Tenho águas, disse, tirando uma pequena cantil de seu casaco. E tabaco. Do bom. Foi o bastante. O segundo homem arrancou a cantil de sua mão e bebeu sem perguntar. O primeiro pegou o tabaco, enquanto o terceiro, o líder, a rodeava em silêncio. Parou atrás dela. Você não apareceu aqui por acaso, sussurrou, muito perto de seu ouvido. Quem te mandou? O coração de Heloísa congelou. Ela havia calculado cada palavra, cada movimento, exceto um em que alguém pudesse enxergá-la por dentro. Mas antes que pudesse responder, um som seco cortou o ar. Uma lança. Em voo. Silenciosa. Certeira. A ponta cravou-se no peito do segundo homem, que caiu como um saco de ossos sem emitir mais que um gorgolejo. O do tabaco. Morto. Gritos. Confusão. O primeiro tentou sacar a arma, mas Heloísa, com um grito gutural nascido de anos de humilhação contida, cravou-lhe o punhal de osso na garganta. Não como uma dama. Não como uma princesa. Mas como uma mulher que aprenderá que o mundo não lhe ofereceria um lugar e que, se quisesse um, teria que tomá-lo. O sangue quente salpicou seu rosto. O cheiro metálico a golpeou com força. E ainda assim, ela não recuou. O terceiro, o líder, enfim sacou sua arma, apontando direto para o peito de Heloísa. Mas uma sombra se moveu mais rápido. Kanza saltou das sombras como uma pantera. O impacto foi brutal. Rolaram pelo chão, batendo em pedras e madeira. A arma voou para longe. Kanza, ferida e com a perna fraca, lutava com desespero, mordendo-lhe a orelha, arranhando-lhe o rosto, empurrando com o que ainda restava de força. Heloísa correu até Nauaqué, que ainda estava amarrado ao poste. Com as mãos trêmulas e os dedos cobertos de sangue, cortou as cordas com o punhal ensanguentado. Ele caiu de joelhos, ofegante, os olhos semicerrados. É você, sussurrou ele, com um leve sorriso. É você. Estou aqui. Estou contigo. Eu não fui embora. Mas não havia tempo para mais. O líder, sangrando no rosto, com as roupas rasgadas, libertou-se de Kanza com um empurrão e lançou-se sobre Heloísa com fúria descontrolada. Tudo pareceu acontecer em câmera lenta. O punho veio direto. Heloísa desviou por instinto. Outro golpe. Raspou-lhe o ombro e a jogou no chão. Sentiu o ar escapar do corpo. A visão se turvou. E então? Um estrondo. Seco. Mortal. O corpo do homem parou no ar, cambaleou e caiu de costas, com um buraco fumegante no peito. Kanza segurava a arma roubada. Firmemente com as duas mãos. O braço tremia. O olhar perdido. Ninguém falou por minutos. Apenas o som do vento. Apenas o cheiro de sangue, pólvora e justiça. E ali, naquele silêncio impossível, Heloísa chorou pela primeira vez sem culpa.
Não por medo. Não por vergonha. Mas pelo que haviam feito. Porque juntas uma filha rejeitada, uma guerreira ferida e um homem quebrados haviam escrito uma página que não existe nos livros de história. Uma história em que a força não era a dos músculos, mas da alma que se recusa a ser invisível. O fogo queimava de novo naquela noite, mas não era de ritual nem de lar. Era de purificação. Kanza derramou óleo velho sobre os corpos dos homens e os incendiou sem dizer palavra. As chamas devoraram a carne morta como feras famintas, e a fumaça negra subiu aos céus como um aviso: daqui não há mais lugar para quem mata por prazer. Heloísa estava sentada sobre uma pedra, com as mãos ainda manchadas de sangue seco. A chuva ainda não havia chegado, mas o ar cheirava a algo novo. A mudança. A terra remexida. Seus dedos ainda tremiam. Cada músculo doía. Mas ela não se importava. Porque Nauaque estava vivo, deitado ao seu lado, envolto numa manta de pele de cervo, os lábios rachados murmurando palavras em apache que ela não compreendia e mais sentia. O que ele está dizendo? Perguntou ela enfim, olhando para Kanza, que observava as chamas com expressão insondável. Está dizendo seu nome. Mas não como você o conhece. Como então? Ibzana. Significa Iá que se ergueu da terra. E isso é bom? Kanza se virou finalmente. Seus olhos eram fogo brando, mas não hostis. É mais que bom. É sagrado. Heloísa fechou os olhos por um instante. Não conseguia lembrar uma única vez em sua vida em que seu nome tivesse sido dito com respeito. Sempre fora uma piada. Um sussurro condescendente. Uma etiqueta para uma filha que nunca se encaixou. E agora, aquele nome-se em outro idioma, em outra terra carregava peso. História. Valor. Ficaram 3 dias naquele lugar, enquanto Nauaque se recuperava. Kanza colheu ervas entre as pedras e preparou ungüentos que ardiam como fogo líquido. Heloísa lavava os ferimentos com mãos firmes e trêmulas ao mesmo tempo. Cada cicatriz na pele dele era uma página escrita em dor. Por que voltou por mim? Ele perguntou uma noite, com a voz mais clara. Por que você foi o primeiro a me ver? Não como os outros. Não como a gorda inútil da elite, mas como alguém que merece estar viva. Você sempre mereceu. Eles é que eram cegos. Heloísa sorriu. Mas não por vaidade. Sorriu como quem se reconhece no espelho pela primeira vez. Kanza observava tudo à distância, como uma guardiã silenciosa. O laço entre elas já não era ódio. Era algo mais complexo, de respeito áspero, nascido do conflito, forjado em sangue. Às vezes, os verdadeiros vínculos não nascem da simpatia, mas de sobreviver juntas à mesma noite escura. Na alvorada do 4º dia, decidiram retornar à aldeia. Nauaque já conseguia andar com apoio. Kanza voltará a trançar seus cabelos com ossos de coiote. E Heloísa já não se movia como uma hóspede. Cada passo deixava a marca. Durante o trajeto, passaram por uma lagoa de água salgada. O reflexo do céu era tão perfeito que parecia inverter o mundo. Heloísa ajoelhou-se e se olhou. Pela primeira vez sem horror. Sem julgamento. Viu seu rosto curtido, os olhos mais vivos do que nunca, e aquele corpo que fora sua condenação agora convertido na armadura que a trouxera até ali. Gosta do que vê? Perguntou Nauaque ao seu lado. Não é questão de gostos, respondeu ela, sem olhá-lo. É questão de verdade. Esta sou eu. E está tudo bem. Ele segurou sua mão. Não com desejo. Com respeito. Com um amor que começava a florescer não da carne, mas da raiz da alma. Naquela noite, acamparam perto de um riacho onde flores silvestres cresciam entre pedras quentes. Kanza dormia sob um manto de estrelas. Nauaque, recostado num tronco, respirava profundamente. E Heloísa, sentada diante do fogo, tirou da bolsa o pedaço de couro que usará para tecer seu primeiro símbolo. Aquele que entregará aos espíritos semanas atrás. Acha que posso fazer outro?
Perguntou. Claro. Mas agora você vai saber o que cada nó significa. Com mãos lentas e mais seguras, ela teceu. Colocou entre as fibras suas memórias, o salão da infância, a biblioteca, o vestido azul amassado, o cheiro do deserto, o sangue nas mãos, a fumaça, o grito, a lança. E também a risada de Kanza naquela tarde em que lavavam feridas, a voz de Nauaqué dizendo Itzana, e a sensação de não dever explicações a ninguém. Quando terminou, pendurou o amuleto num galho, como se fazia nos rituais da tribo. Para que serve este? Perguntou Nauaqué. Para mim. Para me lembrar de que não fui enviada aqui para ser punida. Mas para me encontrar. Nauaqué a olhou. E naquela noite, sem palavras, se beijaram pela primeira vez. Não foi um beijo de promessa. Nem de paixão urgente. Foi um beijo de certeza. De duas almas quebradas que se reconheciam nas rachaduras. De dois futuros possíveis, cruzando as mãos sobre um passado que ainda queimava, mas já não dominava o horizonte. E naquele beijo, Heloísa soube que tudo havia mudado. Mas o mundo não esquece tão fácil. E o sangue que derramaram não passaria despercebido. Porque ao retornarem à aldeia, dias depois, sob um céu nublado e triste, o pai de Heloísa, o barão Silas Beaumont, estava lá. Esperando por ela. O céu estava pesado, carregado como a história que Heloísa carregava nas costas desde que nasceu. O ar cheirava a chuva distante e fumaça antiga. A aldeia Apache, que tantas vezes lhe parecerá suspensa no tempo, agora parecia real demais. Frágil demais. E no meio do círculo de pedras, entre tendas de couro e rostos expectantes, o barão Silas Beaumont esperava em pé como uma árvore seca que se recusa a cair. Vestia preto, com botas engraxadas que afundavam na terra vermelha e uma jaqueta de couro que não combinava com o calor do dia. Estava mais magro do que Heloísa se lembrava, mais grisalho, mais pequeno. Mas o olhar continuava tão duro como sempre, aquela mistura venenosa de controle, vergonha e orgulho. E quando a viu chegar, caminhando ao lado de Nauaqué, despenteada, marcada pelo sol, com a pele ferida pela batalha e a cabeça erguida, franziu os lábios como se tivesse visto uma criatura deformada. Então está viva, disse ele, sem emoção. Não houve abraço. Não houve surpresa. Apenas aquele tom seco que usava para esconder o que nunca se permitia sentir. Heloísa não respondeu. Ficou de pé diante dele, os olhos cravados nos seus, sem abaixar a cabeça. As mulheres da tribo se reuniram em volta, e os homens formaram um semicírculo com suas lanças apoiadas no chão. Até as crianças, em silêncio, olhavam com a atenção de quem sabe que algo grande está para acontecer. Silas lançou um olhar a Nauaqué. É com esse selvagem que você se deitou como uma cadela do mato? Um murmúrio percorreu o ar. Heloísa deu um passo à frente. Cuidado com as palavras. Aqui não é sua casa. Você é minha filha, cuspiu ele e se como tal, me deve obediência. Eu te enviei para cá para ser corrigida. Não para se contaminar com esse povo. Corrigida. O grito saiu de dentro do peito sem permissão. Todos na aldeia recuaram um pouco, como se o fogo tivesse acabado de acender. Foi isso que você fez? Mandar-me como castigo, como mercadoria, para encobrir sua vergonha. Você me entregou como se eu fosse um saco podre de trigo. Silas não respondeu de imediato. Apenas a olhou, como se ainda esperasse que ela abaixasse a cabeça. Como se não pudesse conceber que aquela mulher diante dele, forte, suja, corajosa, fosse a mesma menina a quem nunca tocou com afeto. Volte comigo, disse por fim, num tom mais suave. Vamos fingir que isso nunca aconteceu. Levo você para Galveston. Vamos mandá-la para uma clínica. Existem médicos que podem te ajudar. Te limpar. Recomeçar. Me limpar? Heloísa soltou uma risada quebrada. Daquelas que nascem quando a fúria se encontra com a incredulidade. Não preciso que me limpem. Eu já me limpei de você. Os anciãos se entreolharam. Nauaqué deu um passo à frente, com as mãos nos quadris.
Kanza cruzou os braços, a lança apoiada no ombro. Ela não vai voltar com vocês, disse Nauaqué, em um espanhol tenso, mas firme. Não enquanto eu estiver vivo. Silas olhou com desprezo, como se ele fosse uma praga. E você, quem pensa que é para decidir sobre minha filha? Sou aquele que a salvou, respondeu. Aquele que a viu. Que a escolheu e foi escolhido. A frase pairou no ar como uma sentença. Heloísa se adiantou e segurou a mão de Nauaqué. Já não sou sua filha, Silas. Sou Idzana. E se você não entende isso agora, vai entender quando o mundo que você conhece parar de te ouvir. A tensão tornou-se insuportável. Silas olhou ao redor. Viu os rostos que não o temiam. A terra que não lhe pertencia. Sua filha, transformada em mulher de guerra. Pela primeira vez, pareceu compreender que havia perdido. Não a Heloísa. Mas a própria alma. Então espero que esta terra te dê o que eu não consegui. Ela já está dando, respondeu ela em voz baixa. Já a deu. Silas virou-se e montou seu cavalo sem se despedir. E quando galopou rumo ao horizonte, com sua figura tornando-se cada vez menor, Heloísa não sentiu alívio. Sentiu libertação. Mas também um vazio. Não por ele. Mas pela menina que, por anos, o esperou em vão. Naquela noite, o xamã acendeu uma fogueira cerimonial. Não por morte, nem por guerra. Mas por renascimento. Heloísa foi convidada ao centro do círculo. Pintaram seu rosto com cores sagradas, em vermelho pelo sangue derramado, branco pela clareza alcançada, preto pela dor orada, e azul pelo amor que ainda poderia ser semeado. Nauaqué, em silêncio, a observava como quem vê, enfim, a totalidade de um espírito. E quando o tambor começou a soar, ela dançou. Com pés desajeitados, com corpo amplo, com lágrimas secas no rosto. Mas dançou. E cada giro foi um batimento, cada passo uma página arrancada do passado. Até que o tambor cessou. E todos se levantaram em silêncio. O xamã então falou, com voz de trovão e poeira. A partir de agora, ela não é hóspede. É a raiz. Mulher do deserto. Espírito da mudança. Idzana. Seu nome será cantado quando os ventos perguntarem quem foi aquela que ardeu sem se apagar. Mas o destino, como o fogo, nunca dorme. E além dos montes, um novo perigo se aproximava. Não trazia rifles nem chicotes. Mas fardas e leis. Passaram-se 3 semanas desde a partida do barão Silas Beaumont, e com cada amanhecer, a terra parecia abrir mais os braços para Heloísa. A aldeia tornará-se seu lar verdadeiro, não por sangue, nem por imposição, mas por escolha. Seus dias passavam entre curtir peles, ajudar as anciãs com o fogo e acompanhar os jovens na coleta de ervas nas colinas. E à noite, ao lado de Nauaqué, descobria como é ser vista não como um fardo, mas como companheira. Cada carícia dele era paciente. Cada palavra, medida. Ele a amava sem pressa, sem exigir que ela fosse outra. Dava-lhe espaço, como se soubesse que dentro dela ainda ardia o braseiro de um passado que não se apaga de uma vez. Dormiam juntos sob um cobertor tecido à mão, com o céu como teto, e um mundo que, pela primeira vez, parecia ter lugar para sua história. Mas nada bom permanece intacto quando há ouro, poder e terra envolvida. Foi numa manhã cinzenta, com o vento soprando do norte e os pássaros em silêncio, que os viram chegar. Primeiro, uma coluna de poeira, distante mas persistente. Depois, o brilho metálico das insígnias sob o sol. Finalmente, 4 homens a cavalo, uniformizados com jaquetas azuis do governo do Texas, chapéus retos e bocas fechadas. Ao centro, um homem mais baixo, de terno bege, chapéu de aba alta e um caderno de anotações nas mãos. Vieram como se vem inspecionar gado. Com olhos calculistas e corações secos. O primeiro a recebê-los foi o xamã, flanqueado por Nauaqué e outros 2 líderes do conselho. Heloísa manteve-se afastada, mas ao ver o homem do chapéu bege, sentiu um aperto no estômago. Ela o conhecia.
Era Tobias Redick, advogado do condado de Crockett, o mesmo que havia conduzido à venda de um rancho familiar anos antes. Frio. Educado. Perigoso. Trazemos uma ordem do juiz Armstrong, anunciou Redick, sem sequer desmontar-se, referente à cidadã americana Heloísa Augusta Beaumont. Os anciãos não se moveram. Nawaké cruzou os braços, o rosto feito pedra. Redick desenrolou um papel com o selo da corte. O papel tremia levemente com o vento. Ela é acusada de deserção do dever familiar, traição à sua raça e associação ilícita com indivíduos considerados hostis pelo estado do Texas. Seu pai solicitou seu retorno à força, se necessário. Heloísa sentiu o calor abandonar seu corpo. Não pelo medo de ser levada, mas pela violência das palavras. Traição à sua raça. Como se amar pudesse ser crime. Como se escolher a verdade ao invés do sangue fosse uma afronta. O xamã não se abalou. Sua voz, ao falar, era como casca de árvore. Essa mulher é nossa irmã. Nossa filha por cerimônia. Sua lei aqui não tem raízes. Isso será problema do juiz, disse Redick, descendo do cavalo pela primeira vez, mas sejamos civilizados. Entreguem-na. E tudo se encerra aqui. Nawaké avançou um passo. Não com violência, mas com algo mais profundo, uma promessa. Se tocar em Itzana, nunca mais verá sua casa. Juro pelos meus mortos. Redick riu. Uma risada seca, sem humor real. Não preciso tocá-la. Só preciso do que é meu por direito. E se recusarem, isso escalará. O governo federal logo os declarará hostis. Estão prontos para outro massacre? O silêncio caiu como chumbo. As lembranças das antigas expedições, o sangue nos rios, as tendas queimadas, as crianças arrastadas, ainda viviam na memória dos mais velhos. Heloísa via isso nos olhos deles. O medo. A dúvida. O desejo de protegê-la, mas também o instinto de proteger os seus. Não deixarei que morram por mim, disse ela, caminhando à frente. Heloísa, não, sussurrou Nawaké, com uma mistura de fúria e terror. Não sou prisioneira, respondeu ela, sem olhá-los, e se me levarem, será pela minha voz. Mas se quiserem usar a lei deles contra mim, então darei a eles uma nova. Diante de todos, Heloísa voltou-se ao xamã. Peço cerimônia de fogo. Todos ficaram em silêncio. Até os soldados. Cerimônia de fogo? Repetiu Redick, zombando. Sim, respondeu ela. Declaro-me esposa do clã. Pelo vínculo de sangue, terra e espírito. Segundo os costumes Apache, essa cerimônia era sagrada. Quem se casava com um membro da tribo era adotado pelo povo, protegido por sua lei. O governo, pelo menos no papel, não podia intervir sem declarar guerra. Os olhos do xamã se fecharam lentamente. E ao abri-los, assentiu. Que o fogo sagrado seja aceso. Redick gritou protestos. Disse que era ilegal. Que não teria validade. Que chamaria o exército. Mas ninguém mais o ouvia. Porque as mulheres teciam coroas de penas. As crianças colhiam lenha. E Nawaké tirava a camisa, o rosto banhado em lágrimas. Não de medo. Nem de dúvida. Mas de amor. Horas depois, enquanto o sol caía avermelhado pela poeira e os tambores ressoavam no ventre da terra, Heloísa Beaumont tornou-se esposa de Nawaké, mulher do clã, filha do fogo. Pintaram-lhe a testa com barro vermelho. Colocaram-lhe um colar de obsidiana. E quando o xamã os abençoou com fumaça e sálvia, ela olhou nos olhos do marido e soube que aquele instante era o início de sua eternidade. E enquanto todos dançavam, e as chamas se erguiam em celebração, Redick e seus homens se retiraram sem poder levantar um dedo. Mas sua sombra, como toda ameaça silenciosa, não desapareceu. Apenas se escondeu. Porque, enquanto celebravam, alguém, de uma colina próxima, observava com binóculos. E em seu caderno de couro, com letra apertada, escreveu: alvo identificado. Infiltração em andamento.
aguardando ordens. A lua era nova. Um rasgo negro no céu. E sob aquela escuridão, a aldeia dormia. Ou achava que dormia. Porque o perigo já não vinha com botas nem balas no coldre. Vinha envolto em silêncio, com o sorriso de um amigo, o cheiro familiar do pão partilhado, e a voz falsa de quem finge escutar. Vinha de dentro. O homem que observara a cerimônia da colina chegou à aldeia 3 dias depois. Não em uniforme, nem com armas. Mas com o andar cansado de um ferreiro viajante. Chamava-se Jacob Webb, dizia vir do leste, buscando trabalho e comida em troca de consertar ferramentas e ferrar cavalos. Aprenderá algumas palavras em Apache. Era solícito, gentil, prestativo. Enganosamente comum. O xamã o recebeu com cautela. Nauaque não confiava nele por completo. Kanzo farejava como uma loba que sente o metal sob a pele dos servos. Mas Heloísa queria acreditar. Queria pensar que nem todos os brancos eram como seu pai. Que nem todo forasteiro era uma ameaça. E esse desejo, tão humano, tão belo, foi a fresta por onde a serpente entrou. Webb se instalou na periferia do círculo de tendas. Consertou facas, ferraduras, fechaduras enferrujadas. Sorria sempre. Contava histórias de cidades distantes, de trens que cruzavam o país como raios de ferro, de mulheres com vestidos tão apertados que mal podiam respirar. As crianças o rodeavam. Alguns homens o escutavam. E pouco a pouco, Webb começou a fazer perguntas. Quantos são os guerreiros? Quão longe está o poço? Quantos cavalos vocês têm? Eram perguntas disfarçadas de curiosidade. Mas Kanza as farejava pelo que realmente eram. Censos disfarçados. Medições de um inimigo que se prepara para entrar. Certa noite, enquanto Heloísa lavava roupas junto ao riacho, Kanza se aproximou em silêncio e sentou-se ao seu lado. A ferida na perna ainda a fazia mancar, mas seu espírito era aço envolto em pele. O homem novo não é quem diz ser. Heloísa olhou com uma sobrancelha arqueada. E quando saberemos? Quando ele voltar com um exército? Quando mais alguém morrer? Kanza cravou os olhos na água. Quando você deixar de ter medo do que já sabe. Essa frase ficou suspensa entre elas como um aviso sem data. E a prova não demorou a chegar. Naquela noite, o velho sábio Takai, o mais ancião da tribo, foi encontrado morto perto da borda do acampamento. Não havia sangue. Não havia ferida visível. Apenas os olhos abertos, como se tivesse visto algo que sua alma não suportou. A aldeia entrou em luto. Mas Nauaque encontrou algo que não se encaixava. Um pedaço de papel. Amassado, meio coberto por terra. Com escrita inglesa, ordenada, e um nome sublinhado 3 vezes. Beaumont. Nauaque mostrou a Heloísa naquela noite, sob a tenda, com o rosto tenso. Isso não é coincidência. Ele não está aqui a trabalho. Veio por você. Por nós. E agora temos um morto. E o que quer que eu faça? Que o enfrente sem provas. Que o acuse só porque intuo. Quero que se lembre de quem você é agora. Que você não é mais a filha obediente de um barão podre. Que você não é vítima. Você é minha companheira. Uma guerreira da poeira. E seu instinto nunca mentiu para você. Heloísa fechou os punhos. A voz de seu pai ainda vivia em sua cabeça. Não pense. Não fale. Não incomode. Não exista. Mas agora ela era Itzana. E já havia ardido demais para voltar a ser cinza. Na manhã seguinte, Heloísa foi sozinha até a oficina improvisada de Webb. Ele estava sentado, afiando uma faca, assobiando uma canção que não era Apache nem do sul. Ao vê-la chegar, sorriu como sempre. Bom dia, senhora do deserto. Cale a boca. Disse ela. Sem suavidade. Webb piscou. O sorriso congelou. Perdão. Heloísa deu um passo à frente.
Você não precisa mais se disfarçar. Sabemos quem você é. O morto da noite passada não foi acidente. Você esconde bem a faca. Mas sua voz ainda mais. Webb se endireitou lentamente. Está cometendo um erro. Se me tocar, o governo virá. A lei. Não me importa a lei. Interrompeu ela. A lei me vendeu. Me exilou. Tentou me apagar. A única coisa que me importa é proteger o que este lugar me deu. Um novo nome. Uma vida. Amor. Nesse instante, Webb a olhou com a expressão real que sempre escondera. Desprezo. Não por ela. Mas por tudo o que ela representava. Você não faz ideia do mundo que está enfrentando. Não pode parar isso. Há ordens. Há dinheiro em jogo. Esta terra não é de vocês. Nunca foi. Heloísa, sem pensar, cuspiu-lhe no rosto. E então, o golpeou. Com uma pedra. Com todo o peso da sua raiva. Não para matá-lo. Mas para deixá-lo marcado. O grito atraiu os homens. Kanza. Nauaque. Arrastaram-no para fora, e a verdade se revelou sozinha. Entre suas roupas encontraram um mapa com rotas de acesso, nomes de clãs, e uma carta assinada com um selo oficial, o mesmo do governador Armstrong. Eles queriam erradicar a aldeia. Por terras. Por recursos. Por vingança. Webb não negou nada. Apenas riu. Aquela risada que tem os homens que acham que o mundo sempre lhes pertence, mesmo quando sangram. Não importa se me matarem. Eles já vêm. Já estão a caminho. Heloísa se aproximou, os olhos cheios de uma fúria lúcida. Não vamos te matar. Não. Não. Vamos deixar que te vejam como você é, um homem derrotado. E vamos te usar. Naquela noite, enquanto a aldeia se preparava para um possível ataque, o xamã reuniu todos. Nauaque falou. Kanza também. Mas foi Heloísa quem ocupou o centro do círculo. Não sou de vocês por nascimento. Mas sou por sangue e por escolha. Ninguém vai tirar esta terra de nós. Não de novo. E se vier guerra, então vamos enfrentá-la. Com tudo. Com todos. Porque não se luta por um lugar. Se luta pelo direito de existir. E nos rostos daqueles que a ouviam, já não havia dúvida. Apenas fogo. E longe, do outro lado do vale. Um comboio de carroças, homens armados e pólvora avançava. A primeira vez que Heloísa ouviu a palavra guerra na infância. Veio de um livro de história, entre nomes de generais e mapas de fronteiras. Mas agora, enquanto o vento trazia o rugido distante de rodas de carroça e cascos de cavalo, ela entendia que guerra não era apenas estratégia ou bandeira. Era medo. Era fogo. Era amor prestes a ser arrancado. O comboio avançava como uma serpente armada. Soldados com uniformes azuis, rifles de retrocarga. Uma bandeira texana ondulando com soberba. E à frente, uma carroça com canhões curtos e suprimentos marcados com o emblema do governo. Comandava o grupo o capitão Roger D. Ainsworth. Um homem conhecido por sua crueldade com as tribos do Oeste. Tinha uma medalha de honra e as mãos manchadas de sangue indígena. Ainda era jovem, mas o rosto parecia velho, talhado pelo ego e pelo dever cego. E naquela manhã, ao revisar seus papéis, repetiu para si mesmo: erradicar. Não negociar. Nem tentar. Enquanto isso, a aldeia Apache se transformava. Não em um forte. Não em um refúgio. Mas em uma terra viva que se preparava para parir resistência. As mulheres teciam com uma velocidade sagrada. Não vestidos, mas amuletos de proteção. Os homens afiavam lanças, machados, facas. Os jovens construíam armadilhas ao redor do acampamento. Buracos cobertos com galhos, estacas escondidas entre arbustos, valas estreitas que ninguém poderia atravessar sem cair.
Mas a alma da defesa não era uma arma. Era Heloísa. Não porque ela soubesse lutar melhor que todos. Mas porque, ao vê-la, os outros lembravam por que lutavam. Porque se alguém como ela, extraída, exilada, quebrada, podia se transformar em chama viva, então todos podiam arder também. Nauaque caminhava ao seu lado, com sua lança em mãos, o corpo ainda dolorido, mas o espírito mais firme do que nunca. Não posso permitir que você morra por isso, disse ele uma tarde, enquanto o sol sangrava sobre as pedras, nem mesmo por mim. Não vou morrer. Respondeu ela, sem arrogância. Vou lutar. E se for minha hora, então saberão que foi minha hora. Não há deles. Kanza se juntou a eles naquele momento, com uma pequena bolsa de couro pendurada no pescoço. Tem algo que você precisa ter, disse a Heloísa. Pertence às mulheres do meu sangue. Só é dado àquelas que arderam e não foram consumidas. Da bolsa, tirou um pingente de pedra vermelha, talhado em forma de espiral. Heloísa o pegou com mãos trêmulas. O que é? Uma promessa. De que esta terra não esquece suas filhas. Nem mesmo as que chegaram tarde. E com essa promessa pendurada no peito, Heloísa se preparou para enfrentar o impensável. Na véspera do ataque, houve uma última fogueira cerimonial. Não de celebração, mas de unidade. Os anciãos cantaram. Os tambores batiam num ritmo lento, como se o coração do mundo pulsasse em suas mãos. Um a um, todos colocaram um símbolo sobre a chama. Um fio de cabelo. Uma pedra do rio. Uma pena. Uma lágrima. Como oferenda. Como escudo. Então, o xamã pediu silêncio. Voltou-se para Heloísa. Para Itzana. Hoje não falamos com você como filha. Nem como irmã. Hoje falamos com você como voz. Voz da mudança. Voz do equilíbrio. Se cair amanhã, não será esquecida. Porque o eco do seu fogo será pedra nas montanhas. Sangue nos cantos. E futuro nas filhas que ainda não nasceram. Não houve aplausos. Apenas lágrimas. E nesse silêncio absoluto, Heloísa entendeu algo profundo. Ela não estava ali por acaso. Ela era a resposta. Era a consequência. Era herança de tudo o que tentaram calar. Ao amanhecer do dia seguinte, o comboio chegou. Rifles nos ombros. Canhão apontado para o centro do acampamento. Ainsworth à frente. Os soldados esperavam ver caos. Mulheres fugindo. Homens implorando. Mas em vez disso, encontraram uma linha de guerreiros em posição. No centro, uma mulher com vestido apache, corpo grande, postura erguida, colar vermelho. E o olhar de quem já morreu uma vez e voltou para se vingar. Heloísa deu um passo à frente. Capitão Ainsworth. Bem-vindo à Terra Sagrada. Ele a olhou como se ela fosse uma anomalia num mundo que ele não compreendia. Você é Beaumont. Não sou mais. Estamos autorizados a remover este assentamento. Está fora dos limites reconhecidos. Se não se renderem, agiremos com força. Não se rende o que nunca foi de vocês. Ainsworth levantou uma mão. Um dos soldados acendeu o pavio do canhão. Um tremor percorreu a terra. E justo quando parecia que o rugido da pólvora ia partir o mundo em dois, uma explosão ressoou entre as árvores. Uma armadilha. O cavalo do artilheiro caiu. Uma dúzia de homens se dispersou. E a aldeia lançou-se ao combate. Flechas das árvores. Lanças do chão. Gritos. Golpes. Poeira vermelha nos olhos. A batalha não foi ordenada. Foi caótica. Selvagem. Real. Heloísa não atirava. Não tinha rifle. Mas tinha o faca de osso de Nauaque. E com ela defendeu duas crianças que corriam entre as tendas. Cravou a lâmina em um soldado que alcançava Kanza pelas costas. Rastejou no chão com outro,
mordendo-lhe o pescoço, como uma fera nascida da terra antiga. E no centro de tudo, Nauaque gritava seu nome. Idzana. Aqui. Estou aqui. E então ela ouviu. Ainsworth. Com pistola em punho. Apontando. Para Nauaque. O tempo congelou. Heloísa correu. Saltou. Interveio. Tiro. Silêncio. Caos. E o corpo de Heloísa caiu. Mas não a cabeça. Não o coração. A perna. Sangue. Dor. Mais viva. Ainsworth foi atingido segundos depois por uma lança lançada com tanta fúria por Kansa que atravessou-lhe o peito. E quando a poeira assentou, a batalha havia terminado. Os soldados sobreviventes fugiram. O comboio foi abandonado. E a aldeia ainda estava de pé. Mas acima de tudo, Idzana ainda respirava. Com o rosto banhado em suor e lágrimas. E Nauaque, de joelhos, segurando-a nos braços, repetindo. Você conseguiu. Você conseguiu. Meu fogo eterno. Minha esposa do deserto. O vento do deserto, no dia seguinte, não trouxe cinzas nem ameaça. Trouxe o cheiro do sangue misturado com seiva fresca. Trouxe o eco dos mortos recentes e a vibração profunda de algo novo. Não paz, ainda, mas sim espaço para respirar. Espaço conquistado. A mordida. Ao grito. A dor. A batalha havia terminado, mas o silêncio que a seguiu pesava mais que os gritos. Heloísa foi levada à tenda grande do xamã, nos braços de Nauaque. Sua perna sangrava abundantemente. A bala havia entrado limpa, mas o dano era severo. O osso, fraturado. A pele, dilacerada. E mesmo assim, seus olhos não se fechavam. Não chore, disse a ele, com a voz roucas, não é meu fim. Não ainda. Nauaque não chorava, mas tremia. Enquanto o xamã aplicava uma pasta de folhas ardentes sobre a ferida. Enquanto Kansa triturava raízes num pote, o resto da aldeia murmurava orações em voz baixa. Heloísa permaneceu acordada. Não por heroísmo. Mas porque temia fechar os olhos e acordar em sua antiga vida. Não. Não mais. Que a dor me mantenha aqui, pensou. Porque essa dor eu escolhi. Durante 3 dias, a aldeia inteira cuidou dela. As mulheres cantavam ao redor de sua cama. As crianças lhe traziam flores. Os homens que antes a olhavam com desconfiança, agora se curvavam ao passar. Porque Idzana havia sangrado por eles. Porque Idzana havia defendido algo maior que ela mesma. E nas madrugadas, quando a dor subia como avalanche e a febre a fazia ver cores que não existiam, era Nauaque quem a sustentava. Falava-lhe com voz baixa, como se trançasse palavras que a mantinham presa à terra. Seus ossos são fortes. Como as montanhas. Sua voz é longa. Como o rio. Seu fogo não tem fim. E Heloísa, entre a névoa, dizia. Não me deixe sozinha. Nunca. No 5º dia, ela pôde se sentar. E no 6º, pisou com o pé ferido na terra. Não estou curada, disse, mas quero ver o que restou. Nauaque a ajudou a sair. Caminhou ao lado dela, com o braço firme como um galho. E Heloísa viu, então, os rastros deixados pela batalha. As lanças quebradas ainda cravadas na terra. Algumas tendas queimadas já reconstruídas com mais tecido. Os corpos dos caídos sepultados ao leste, onde o sol nasce, com pedras brancas levando seus nomes esculpidos à mão. Mas nem tudo era luto. As crianças riam novamente. As mulheres teciam novos símbolos de proteção. Os homens treinavam, sim, mas também sorriam. A vida não havia sido interrompida. Apenas lembrada. E no meio desse mundo que continuava girando, Heloísa se viu refletida num pote d'água. O rosto mais magro, mais marcado. Os lábios partidos. O cabelo revolto.
A cicatriz da bala começando a fechar. E pensou. Nunca fui mais bonita que agora. Naquela mesma noite, o xamã reuniu a aldeia. A batalha não seria celebrada como vitória. Guerras não se celebram. Mas a resistência, sim. E então, o velho sábio voltou-se para Heloísa, com a voz cheia de séculos. Hoje, com a permissão da terra, dos ancestrais e do vento, damos a Idzana um segundo nome. Um nome que só é dado àquelas que cruzam o umbral e retornam com as mãos cheias de fogo. E diante de toda a comunidade, disse: Idzana Kilazin. A que ardeu, e trouxe o trovão. E todos repetiram esse nome. Idzana Kilazin. E o deserto, como se entendesse sua importância, respondeu com um relâmpago distante, sem chuva. Um trovão seco. Ao fundo. Apenas um. Mas suficiente. Heloísa, Idzana, não chorou. Porque já não era aquela mulher. Mas sim, fechou os olhos e escutou. Escutou a menina que foi. A mulher que caiu. E o fogo que a guiou de volta. Mais tarde, naquela mesma noite, Nauaque a levou a uma colina próxima. A ajudou a subir, degrau por degrau, até o ponto mais alto, onde o mundo se abria como uma tigela de estrelas. Ali, sem palavras, ele lhe entregou uma pedra lisa. Tornada com símbolos. Um para cada passo de sua história. Um para cada lágrima, para cada ferida, para cada renascimento. Ela a tomou entre as mãos. O que é isso? Seu coração. Como o céu o vê. E então, pela primeira vez, Heloísa não disse nada. Apenas o beijou. Não com fogo. Não com urgência. Mas com a certeza de quem já não precisa perguntar se é digna de amor. E enquanto seus lábios se uniam, e a noite envolvia o mundo, ela soube. Não era a mulher enviada como castigo. Era a mulher trazida aqui pelo destino. Mas ao sul. Bem ao sul. Numa casa branca de colunas altas. O barão Silas Beaumont recebia uma carta. Com apenas uma linha. Ela escolheu ficar. E você, ficar sozinho. A mão do velho tremia. E pela primeira vez em sua vida. Ele chorou. Mas já era tarde demais. 3 estações se passaram. O sol deixou de castigar com sua lança vertical e foi substituído pela brisa dourada do outono. As folhas secas dançavam como pequenos espíritos entre as tendas. As colheitas cresciam nos campos ocultos do cânion. As cabras pariam sem medo. E as crianças corriam descalças com as bochechas pintadas de vermelho. E Heloísa, Idzana Kilazin, seguia caminhando. Já não mancava tanto. A ferida curou com o tempo, embora a cicatriz tenha ficado como um sussurro gravado na perna. Às vezes doía com a chuva, como uma memória querendo ser contada. Mas não a enfraquecia. Era parte dela. Como as rugas. Como o fogo. Como sua voz. Tornou-se guia das mulheres mais jovens. Ensinava-as a escrever, a ler, a contar histórias que misturavam o que ela trouxera do outro mundo com o que aqui se cantava nas noites de lua. Já não era a mulher branca, nem a estrangeira, nem a filha do traidor. Era Idzana, e seu nome era pronunciado com respeito. Todo ano, no mesmo dia da grande batalha, a aldeia acendia um fogo, não para lembrar o sangue, mas para agradecer ao fogo que não consome, mas transforma. E as crianças pediam que lhes contassem outra vez como foi que uma mulher de corpo largo e olhar partido veio do leste. E ensinou a todo um povo a acreditar no poder de uma vida escolhida. E assim, a história virou lenda. Uma tarde, anos depois, sob o céu vermelho de um crepúsculo lento, Nauaque e Heloísa subiram novamente a colina onde ele uma vez lhe entregou seu coração talhado. Ambos haviam mudado. Seus corpos tinham mais rugas. Seus cabelos, mais cinza. Mas seus olhos ainda se procuravam como no primeiro dia. Ele lhe ofereceu uma xícara de chá quente com raiz doce, enquanto as estrelas começavam a perfurar o céu. Você imaginou um dia que terminaria aqui? Perguntou ele.
Heloísa sorriu sem pressa. Não. Nunca. Mas agora, não imagino outro lugar onde minha alma pudesse crescer. Apenas aqui me deixaram ser eu, sem dever explicações a ninguém. Nauaque segurou sua mão. Às vezes penso que o deserto te esperava desde antes de você nascer. Não duvide. Disse ela. Às vezes o amor não se procura. Às vezes o amor te encontra quando você se perde. E quando chegou sua última noite, muitos anos depois, foi uma noite silenciosa. Não houve doença. Não houve medo. Apenas ela, deitada em sua tenda. Envolta na manta que um dia as anciãs teceram. Olhando a entrada aberta. E o céu, cheio de estrelas. Nauaque a seu lado. Sua mão na dela. Kanza, agora avó, sentada aos pés do leito. Com a mesma lança que um dia quis erguer contra ela. Agora apoiada, como símbolo de respeito. E os jovens esperavam do lado de fora, em silêncio, como nos antigos contos. Porque sabiam. Heloísa respirou fundo. Fechou os olhos. E sussurrou, não com medo, mas com doçura. Eu me encontrei. Já chega. Estou pronta. Então, o vento soprou suave. As folhas do sabino sussurraram um último canto. E Itzanaquilas partiu. Não com um grito. Nem com dor. Mas como partem os fogos que cumpriram sua missão, deixando brasas vivas. Nos dias que se seguiram, a aldeia a homenageou com um círculo de pedras, no alto da colina, com uma inscrição simples em língua apache e espanhola. Aqui ardeu uma mulher. Não para destruir, mas para iluminar. E todos os anos, quando o vento do norte sopra mais forte, as meninas do clã recitam seu nome em voz alta, como um mantra, como um feitiço, como um farol. Itzanaquilasin. Aqui ardeu e trouxe o trovão. Aqui ninguém quis. Aqui todos lembram. Se esta história deixou uma marca na sua alma, deixe um ou curtir. Escreva nos comentários a palavra ao renascer ou para que saibamos que você chegou até o fim. Compartilhe essa jornada com alguém que acredita em segundas chances e inscreva-se no canal para mais histórias que curam, inspiram e transformam.